Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que os torna inocentes dos seus pecados, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 33. Mas quem são os escolhidos, os predestinados de Deus? São aqueles que foram objeto de preferência, de escolha da pessoa de Deus, independentemente da sua vontade ou escolha. Ou seja, Deus, em pessoa, manifesta o fato ao seu escolhido dele ter sido predestinado a servi-lo. Gente, um escolhido não aceita Jesus. Ele foi criado, predestinado antes do seu nascimento, antes do mundo material existir por Deus, para ouvir a voz de Cristo e obedecer e o servir. Um escolhido, gente, não passa para crente. Deus toma a atitude de chamá-lo, de justificá-lo, de inocentá-lo dos seus pecados, para que ele seja digno de servi-lo, para que ele seja como seu filho, Cristo Jesus. Gente, Deus não pede a um escolhido a sua permissão para ele exercer a sua predestinação. Deus o informa do fato somente, como fez com o apóstolo Paulo. Atos 26, versículo 16. Disse Jesus ao apóstolo Paulo: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Agora repare no tempo dos verbos. Levanta-te é uma ordem, e para te pôr por ministro. Gente, não houve pedido algum da parte de Cristo para Paulo. Foi apenas uma comunicação do fato, como está escrito em Atos 26, versículo 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Disse o apóstolo Paulo: mas quando aprouve, ou seja, quando foi da vontade de Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou. Gente, isso é uma declaração de um escolhido consciente do fato diante de Deus. E me chamou pela sua graça, para revelar o seu Filho, Cristo Jesus, em mim, para que eu, apóstolo Paulo, pregasse entre os gentios. E não consultei a carne e o sangue. Ele não consultou homem algum. É assim, gente, que um predestinado consciente do fato se declara aos homens. Como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Gente, veja como Deus age na vida dos seus escolhidos para eles exercerem sua predestinação. A escolha de Sansão por Deus é a sua predestinação para defender os hebreus. Repare que o anjo do Senhor não pedirá à mulher. Ele apenas informará a ela a vontade de Deus, a predestinação do seu filho, como está escrito em Juízes capítulo 13, versículo 3 e 5. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho, porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus.
Veja, gente, a escolha do profeta Isaías por Deus, a sua predestinação para profeta. Repare no testemunho do escolhido e predestinado Isaías. Deus fez a minha boca qual a espada aguda e flecha polida. Ou seja, Deus fez isso independente da vontade de Isaías. Deus fez. Isaías 49, versículo 1 e 2. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor Deus chamou-me desde o ventre. Oh, glória! Isso é um escolhido. Desde as entranhas da minha mãe. Ele fez menção do meu nome. Fez a minha boca igual a espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez-me qual flecha polida e me encobriu na sua aljava. Aleluia! Como está escrito em Isaías 49, versículo 1 e 2. A escolha do profeta Jeremias por Deus e a sua predestinação para profeta. Como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Agora repare no tempo dos verbos na declaração de Deus a Jeremias, outro escolhido e predestinado por Deus. Te conheci, te consagrei, ou seja, sem permissão nenhuma de Jeremias, ou seja, antes de Jeremias existir no ventre da sua mãe, Deus o criou, o escolheu e o predestinou e o consagrou. Oh, glória! Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu, Deus, te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Agora veja a escolha do profeta João Batista por Deus. A sua predestinação para profetizar, para anunciar a chegada do Messias, do Cristo, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 15 e 17. Gente, por acaso Deus pediu a João Batista permissão para que ele permitisse que o seu corpo fosse cheio do Espírito Santo? Ou Deus deu alguma opção a João Batista quando disse converterá, irá adiante do seu Filho Cristo Jesus? Como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 15 e 17. Porque ele, João Batista, será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Oh, glória! Isso é que é um escolhido predestinado. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante de Deus no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 15 e 17. Gente, o escolhido recebe as bênçãos espirituais que vêm dos lugares celestiais, gente. Não são bênçãos materiais e muito menos nos locais materiais, como em igrejas e templos. Porque o reino de Deus, gente, não é comida e nem bebida. Não são bens materiais, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, gente. São bens espirituais, como está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. O escolhido é informado por Deus que ele foi criado antes da existência do mundo material, antes do seu nascimento, ou seja, desde o ventre da sua mãe, você foi predestinado para servir a Deus. E este fato nada tem a ver com alguma igreja ou religião humana. Esse fato tem a ver com a escolha divina e não por escolha sua, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também Deus nos elegeu, nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo material, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, em Cristo, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito de Deus, conforme a vontade de Deus, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 11. E por que os que dantes da fundação do mundo material conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29. Gente, porque a predestinação dos escolhidos de Deus nada tem a ver com os planos dos homens, nada tem a ver com a sua vontade, mas tem a ver com a vontade de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 30. Porque os que predestinou, a estes também Deus chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 30. Porque muitos, gente, são chamados pelo evangelho da graça e da vontade de Deus, mas poucos são os escolhidos pela graça, pela vontade da pessoa de Deus. Porque poucos são os predestinados e escolhidos por Deus. Como está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 14. Jesus te ama. Ser escolhido é tomar conhecimento deste fato através da pessoa de Deus. É saber que Deus o criou antes da fundação do mundo material para cumprir a sua predestinação de servir e de glorificar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que os torna inocentes de seus pecados, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 33. Amém? Dani e Miguel.